Olá, pessoal! Então, na aula desta semana, nós iremos estudar a classificação das plantas. Na semana passada, nós falamos de uma forma geral sobre o reino plantar, né? Falamos sobre as características das plantas, o seu ciclo de vida, a origem dela, né, das plantas, como elas conquistaram o ambiente terrestre, os tipos de tecidos. Tudo isso a gente discutiu na aula da semana passada. Então, nesta semana, nós iremos estudar como essas plantas estão classificadas, porque os estudiosos decidiram montar o sistema de classificação para diferenciar uma da outras. Então, dentro do sistema de classificação, elas são classificadas em 4 grandes grupos. Então, nesta aula, nós iremos detalhar cada um deles. Bom, pessoal, os critérios de classificação das plantas, né? Iniciou desde a antiguidade com os estudiosos Aristóteles, há 285 a 370 anos antes de Cristo. Isso já nesta época ele fez a classificação somente na parte morfológica da planta, né? Distinguindo o caule das plantas, o tipo de folha, a estrutura externa da planta. Já os critérios de classificação atualmente, os estudiosos leva esse sistema de classificação como a morfologia externa, que é o que Aristóteles fez, né? A anatomia interna e as moleculares, que é as informações genéticas da planta, mas nós iremos detalhar agora. Bom, considerando os critérios apresentados, né, de morfologia, anatomia e informações genéticas, a classificação foi dividida em 4 grandes grupos. Quais são estes grupos? São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Essa classificação leva em consideração a presença ou ausência de vasos condutores no caule, a presença ou ausência de semente, a presença ou ausência de flores e frutos, pois cada um desses grupos há especialidades, que há ou não a presença de semente ou de vasos condutores, ou de flores ou de frutos, e que iremos detalhar e diferenciá-los agora um do outro durante o decorrer da nossa aula. O primeiro grande grupo que surgiu, as primeiras plantas que habitaram o ambiente terrestre foram as briófitas. Então, as plantas reunidas neste grupo são caracterizadas por ausência de vasos condutores, ausência de semente e ausência de frutos. Então, essas são plantas conhecidas popularmente como musgo e formam tapete em locais úmidos. Na nossa região, no território dos cocais, né, nós observamos muitas briófitas nos troncos de palmaços, né, nas palmeiras de babaçu. Quem anda nas regiões de cocal observa muito umas plantinhas verdes coladas nos troncos das palmaças, nas palmeiras. E aquelas plantinhas se chamam de briófitas. Né? O grupo das briófitas é formado por plantas geralmente pequenas, de poucos centímetros de altura, o que facilita o transporte de água por osmose, visto que essas plantas não possuem xilema nem floema. Elas dependem muito da água para a sobrevivência e reprodução, pois elas têm que viver nestes locais úmidos e às margens de regiões de aguada, né? Como as plantas briófitas são. Podemos falar de cada um desse grupo. Bom, pessoal, aqui nesse slide vocês podem perceber a estrutura de uma planta através desse desenho, né, de uma briófita. Então, bem como vocês estão vendo, o gametófito é uma estrutura que possui vida livre, é fotossintetizante. Ele produz gametas em estrutura denominada gametângios, que é a estrutura masculina chamada de anterozoide. Que fica ligado com a parte feminina, chamada de oosfera, né? Juntando o anterozoide com a oosfera, eles dois têm que depender da água para se encontrarem e assim ocorrer a fecundação. Quando ocorre a fecundação, ocorre a produção de esporos, né? Que aí o esporófito, como vocês estão vendo aí na parte superior, fica ligado ao gametófito, dependendo dele nutricionalmente, e após a liberação dos esporos, o esporófito perece e assim começa um novo ciclo.
Bom, aqui nesse slide vocês estão vendo o ciclo de vida da briófita, né? Começando aí no 1, né? Os gametas masculinos nadam até a planta feminina, como vocês estão vendo aí. 2. O espermatozoide fecunda o gameta feminino, que forma o zigoto, né? Formando e desenvolve dentro da cápsula, no topo da haste da plantinha. E assim já começa a germinar novas plantas. Juntando aí o esporângelo se rompem, liberando os esporos no ar. E aí já começa o processo de fecundação, que começa todo o ciclo novamente. Mais ou menos como que, na verdade, é como realmente que ocorre o processo, o ciclo de vida das briófitas. Bom, o próximo grande grupo a ser estudado são o grupo das pteridófitas. Então, as pteridófitas são caracterizadas pela presença de vasos condutores, a ausência de sementes e a ausência de flores e frutos, né? Então, alguns representantes desse grupo são as samambaias e as avencas. Então, a maior parte tem tamanho médio, a maior parte dessas plantas, né? Mas algumas podem atingir grande porte, sendo até confundido com árvores. Este aumento de tamanho em relação às briófitas foi possível graças ao surgimento de tecidos condutores. Essas plantas vivem em locais úmidos e sombreados, né? Elas possuem raízes que conseguem absorver água do solo, mas continuam até certa dependência da água para a reprodução. Por isso vivem em locais úmidos, por isso elas têm que viver nesses locais úmidos e sombreados, né? Então vamos lá falar sobre como elas se reproduzem. Bom, pessoal, nas pteridófitas, que são plantas que conseguem absorver água do solo, mas continuam até ter certa dependência da água para a produção. Por isso elas vivem em locais úmidos e sombreados, né? O gametófito, denominado aqui de protalo, ele mede poucos centímetros e tem seu formato que lembra um coração. Ele é de vida livre e é fotossintetizante. Nele se desenvolvem as estruturas produtoras de gametas femininos, que são os arquegônios, e as produtoras dos gametas masculinos, que é os anterídeos. Após a fecundação das pteridófitas, os zigotos se desenvolvem em esporófito, que também é fotossintetizante e tem vida duradoura, ao contrário do que acontece nas briófitas. E outra característica que podemos observar nas pteridófitas é que os esporófitos têm a produção de vários esporões na superfície inferior de seus folíolos. Aí esse conjunto de folíolos é denominado de soro. Bom, o terceiro grande grupo a ser estudado são as gimnospermas, né? As plantas deste grupo apresentam como principais características a presença de vasos condutores, presença de sementes, ausência de flores e frutos. Então, algumas representantes para este grupo são os pinheiros, cicas e as sequoias, que vocês vão ver a imagem destas plantas mais na frente, né? Essas são plantas de clima frio. Não existe muito na nossa região, elas. Não existe, na verdade, na nossa região. Bom, nas gimnospermas houve uma redução dos gametófitos, que se tornou dependente nutricionalmente dos esporófitos. Com isso, ocorreu uma diferenciação mais evidente entre os gametófitos masculinos e femininos. Então, são plantas que não dependem da água para se reproduzir e possuem um tubo polínico que permite o encontro do gameta masculino com o feminino. Então, depois deste processo, formam-se as sementes que não estão protegidas por frutos. Por isso que vem do latim como um grupo de plantas que tem sementes nuas, né? A semente não germina, então a semente da gimnosperma germina e se desenvolve formando um esporófito maduro, que são as plantas que conhecemos como os pinheiros, né?
Na época da reprodução, os esporófitos produzem estruturas reprodutivas, denominadas de estróbilos, popularmente chamadas de pinha. É como ocorre o processo de reprodução das gimnospermas, e iremos ver mais adiante o ciclo de vida deste grupo.